Então, continuando. Raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é esse 9, vezes raiz de 3. Aqui nós vamos usar a propriedade de escrever o expoente e o índice na forma de fração. Então vai ficar 6 vezes 3 elevado. O 2 passa a ser o numerador e o 6 o denominador, 2/6. Sobre, mesma coisa aqui, ó, 3, o 2 é o numerador e o 3 ele é o denominador, 3 elevado a 2/3, vezes esse 3 elevado, quando não tem um expoente tem o número 1, o índice aqui, raiz quadrada, tem o número 2, então fica 1 sobre 2. Ok? Agora nós vamos utilizar a propriedade da potenciação. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então vai ficar 6 vezes 3 elevado a 2/6 sobre multiplicação de mesma base, repete a base e vou somar 2/3 mais 1/2. Vou fazer aqui separado. 2/3 mais 1/2. Só podemos somar frações se possuírem o mesmo denominador. Então, primeiro, tirar o MMC dos denominadores, no caso é 3 e 2. Fazendo o MMC deles vai dar 6. Aí você divide com o de baixo e multiplica com o de cima, para determinar os numeradores. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, somando 7/6. Então, esse vai ser o expoente desse 3. 7/6, ok? Então, continuando. Agora aqui nós temos... Aí, olha só qual é a jogada. Vamos pegar agora a fração e vamos voltar para a fração, para a raiz. Ó. 6 vezes... O 6 é o índice da raiz. 3 ao quadrado. Sobre... Mesma coisa aqui. Raiz sexta, o denominador. E 3 elevado a 7. Agora, como as duas raízes têm o mesmo índice, nós podemos simplificar. Aqui, ó. Aqui nós temos 3 ao quadrado. Ok? Esse 3 ao quadrado, o 3 ele se repete duas vezes, a gente pode tirar essas duas vezes daqui, ó. Onde o 3 ele se repete 7 vezes. A gente vai tirar 2 e só vai sobrar 5. Então, sobrou o 6 em cima, então isso aqui vai ser eliminado todo. Sobre raiz sexta. Como eu tirei o 3 aqui duas vezes, então vai ficar 3 elevado a 5. Ok? Então, como racionalizar uma raiz dessa? Lembrando lá atrás, quando o expoente ele é igual ao índice, a gente pode cancelar, sobrando apenas o radicando. Então, para que fique igual, está faltando um 3 aqui. Multiplicar por 3. Então, ao multiplicar por 3, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A raiz tem que ser a mesma, raiz sexta. Como está faltando 1, vou só multiplicar por 3. Então, raiz sexta de 3. Então, vai ficar 6 vezes a raiz, não tenho o que fazer, repete. E quando a gente multiplica aqui a raiz de mesmo índice, a gente repete a raiz, mesmo índice. E 3 elevado a 5 vezes 3, você repete a base e vai somar os expoentes, que no caso é 5 mais 1. Então, vai ficar 3 elevado a 6. Como está igual, a gente pode cancelar. Sobrando 6, raiz sexta de 3, sobre, ficando só o radical, que é 3. E aqui nós podemos dividir. 6 dividido por 3 dá 2 e repete a raiz sexta de 3. E simplificamos o item. Já no item C, vamos lá. Nessa primeira raiz de raiz, nós vamos utilizar a propriedade
para escrever numa única raiz, onde precisamos multiplicar os índices. 2 vezes 3, 6, então raiz sexta de 512. Então vamos pegar o 512 e fatorar, onde por 2 dá 256, por 2 128, por 2 64, por 2 32, por 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 e 2 1. Então 512 ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele é 2 elevado a 9. Então vou substituir aqui, ó, 2 elevado a 9 vezes raiz sexta. Vamos pegar o 8 e fatorar. Então é só você olhar aqui, ó, o 8, ó, a partir daqui. Tem 3 números 2. Então ele é 2 elevado a 3. Sobre, já nessa parte, aqui nós temos fator externo dessa raiz. Fator externo dessa raiz, ok? Então vamos primeiro trazer esses 5 para cá para dentro, ó. Então, se ele estava aqui dentro e foi para fora, era que o seu expoente era igual ao índice. Então, vou repetir a raiz cúbica e agora a raiz quarta. E o 5 vindo para dentro, ele é 5 elevado a 4. Sempre vai ficar igual ao índice. Vezes o 125, você também fatora. Sempre usar o número fatorado. Por 5, que dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Então, 125 ele é 5 elevado a 3. Então, vezes 5 elevado a 3. Ok? Vezes a raiz de 5. Tudo dentro da mesma raiz. Ó. Continuar aqui a raiz. Ok? Não tem esse traço. Continuando. Aqui nós estamos multiplicando duas raízes de mesmo índice. Então, você repete a raiz e multiplica quem está dentro. Onde multiplicação de mesma base, você repete a base e vai somar os expoentes. 9 mais 3, 12. Sobre. Aqui, ó, nós temos dois fatores externos para vir para dentro. Ok? Então, como fazer isso? Ó, vou repetir a raiz cúbica, a raiz quarta, e vou trazer esses dois para cá para dentro dessa raiz quadrada, ok? Então, vou repetir a raiz quadrada. Então, o 5 elevado a 4 ele estava dentro. Como aqui tem um 2, então é só a gente multiplicar. 4 vezes 2, 8. Ele vai vir como 5 elevado a 8. Vezes 5 elevado a 3. Vai vir para cá para dentro, multiplica. 3 vezes 2, 6. Então, 5 elevado a 6. Vezes o 5 que está dentro. Fecha todas as raízes. Nesse aqui, nós vamos simplificar. Olha só. 12 e 6. É como se a gente estivesse simplificando frações. A gente pode dividir direto por 6. Com isso aqui vai dar 1. Então, você elimina a raiz. E 12 dividido por 6 dá 2. Então, fica 2 ao quadrado. Sobre. Essas três raízes eu vou escrever numa raiz só. Raiz. O que a gente faz com os índices? A gente multiplica. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Multiplicação de mesma base. Repete a base e vai somar os expoentes. 8 com 6, 14. Com 1 que tem aqui, 15. Aí agora nós temos que racionalizar essa fração, porque no denominador nunca pode ficar raiz. Então, 2 ao quadrado, 4. Sobre raiz 24 de 5 elevado a 15. Então, só você comparar, ó. Para que fique igual, para que você possa cortar a raiz, quanto falta do 15 para chegar no 24, né? Então, está faltando 9. Então, nós temos que racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por uma mesma raiz. Então, tem que ser de mesmo índice, raiz 24. E está faltando 5 elevado a 9.
Então, essa multiplicação não tenho que fazer, só repete. 4, raiz de 24, 5 elevado a 9, sobre raiz de 24, multiplicação de mesma base, repete a base e você vai somar. 15 com 9, 24, ok? Aí agora sim, para você poder cancelar o expoente com o índice e vai sobrar só o número 5. E aqui também a gente pode simplificar o expoente e o índice. A gente pode simplificar por 3. Então vai ficar 4 raiz oitava de 5 elevado a 9 dividido por 3, 3. Sobrou 5 embaixo. E agora sim a forma simplificada. Na quarta questão, determine a medida da base do triângulo a seguir, sabendo que a medida da sua área é igual a 5 raiz de 15. Então, a área do triângulo ele já dá a área, é 5 raiz de 15. Onde sabemos que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, já temos a área e a altura para descobrir a base. Vamos aplicar a fórmula. Então, nós temos aqui a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Onde ele deu o valor da área, que é 5 raiz de 15 centímetros quadrados. Queremos descobrir a base, vezes a altura, que é 5 sobre 2 raiz quadrada de 6, dividido por 2. Ok? Então, isso aqui é começa com uma equação. O 2 ele está dividindo, ele vai passar para cá, multiplicando. Ao 2 ele só multiplica o número 5, ele não multiplica quem está dentro da raiz. Então, 2 vezes 5, 10, raiz de 15, igual a b vezes 5 sobre 2, raiz de 6. Mesma coisa, ó, vou tirar esse 2 aqui primeiro. Esse 2 ele está dividindo, vai passar para cá, multiplicando. Então, o 2 vai multiplicar o 10. Então, 20 raiz de 15. Mas vou repetir logo isso aqui, ó, para ficar a letra no primeiro membro. Então, b vezes 5 raiz de 6 igual a 20 raiz de 15. Queremos descobrir o valor de b, que é a base. Então, 5 raiz de 6 está multiplicando a base. Então, ele vai passar dividindo. Então, b é igual a 20 raiz de 15 sobre 5 raiz de 6. Agora vamos racionalizar. Mas inicialmente a gente já pode também dividir aqui, ó. 20 dividido por 5 dá 4. Então 4 raiz de 15 sobre raiz quadrada de 6. Então quando for raiz quadrada, você pega a raiz, multiplica em cima, multiplica embaixo. Então vai ficar 4 vezes, como é o mesmo índice, a raiz quadrada, você repete a raiz quadrada, e 15 vezes 6 dá 90. Sobre raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, elimina a raiz, ficando só o 6. Dá para simplificar aqui, ó, em cima e embaixo, por 2, onde vai ficar 2 sobre 3, né? E essa raiz de 90 tem que ver também se dá para simplificar. Vamos ver. Como saber? Você pega o 90 e fatora. Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. E por 5, 1. Como é raiz quadrada, os que são iguais você junta de 2 em 2. Então vai ficar 2, né, ó, vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, substitui no lugar do 90. Então, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Para que os que fiquem com o expoente e o índice da raiz igual, cancele. E ele saia da raiz. Então, vai ficar 2 vezes esse 3 que saiu. Raiz quadrada, porque ficaram números dentro. Então, 2 vezes 5, você já multiplica, que vai dar 10. Sobre o 3, que é o denominador.
E quando tem o mesmo número em cima e embaixo, ó, cancela, sobrando só o 2 raiz de 10. E simplificamos. Então descobrimos o valor da base do triângulo, que é 2 raiz de 10 centímetros. Na quinta questão, muito parecido com a quarta, mas só que aqui ele já monta a equação para você. Determine o valor de n em cada igualdade. Então nós temos no item A essa igualdade. Então, igualdade de frações, ó, faz o cruz credo. 6 multiplica o n, então 6 vezes n. E o raiz de 50 multiplica o 3 raiz de 2. Então, 3 raiz de 2 vezes raiz de 50. Então, 6 vezes n é igual a 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 50. Então, repete a raiz. 2 vezes 50, 100. Aí aqui é uma raiz exata. Então, 6n é igual a 3 vezes raiz quadrada de 100, 10. Então, 6n é igual a 30, multiplicando. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, n é igual a 5. Já esse item B é um pouco mais complicado, porque o n está dentro da raiz. Então, como fazer isso, né? Vamos começar com o cruz credo. Ok? Então, o raiz de n vai multiplicar esse. Então, 2 raiz de 3 vezes raiz de n igual a 6 vezes 3, 18. Vou multiplicar essas duas raízes. Então, 2 vezes... Então, como é a mesma raiz, 3 vezes n. Então, só repete. Igual a 18. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, raiz quadrada de 3n igual a 18 sobre 2. Então, raiz quadrada de 3n é igual a 9. Então, chegando aqui, o que fazer, né? Lembrando lá atrás, para que você possa eliminar uma raiz quadrada, é só você elevar ao quadrado. Mas para que você possa fazer isso e não modifique o resultado final, o que você faz no primeiro membro, você tem que fazer no segundo membro. Então, elimina o expoente com a raiz, com o índice, sobrando só o 3n, igual 9 ao quadrado, 81. O 3 está multiplicando, passa dividindo, e 81 dividido por 3 dá 27. Então, o segredinho era esse, ok? Vamos para o item C. Fazendo pelo mesmo método dos outros itens. Esse número aqui que não tem denominador é porque é sobre 1. Vamos fazer o cruz credo. Então, 1 mais raiz de 2 vai multiplicar o raiz de 2 mais n, que vai ser igual a 1 vezes 1, que dá 1. Aqui, produtos notáveis. O número 1 vai multiplicar o raiz de 2. Então, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. 1 vezes n, então, mais, né, ó, positivo, a multiplicação. E n vezes 1 dá n. Vou para o raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Os dois são positivos, então continua positivo. Mais com mais, mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Quando você multiplica uma raiz quadrada por ela mesma, elimina a raiz, sobrando só o 2. E raiz de 2 vezes n. Então, mais raiz de 2 vezes n. Que vai ser igual a 1, ok? Então, equação do primeiro grau. Letra de um lado, então n, mais raiz de 2 vezes n. E os números vão passar para o segundo membro. Então, 1 tá mais 2, passa menos 2. Tá, raiz de 2 vai passar menos raiz de 2, ok? Aqui eu vou usar a fatoração, colocar em evidência. O que é que esses dois termos têm em comum? Tem em comum um número n. Então, vou botar em evidência, ó, n vezes, abre o parênteses. O n aqui ele vai sair, mas qual o número que está junto com ele? Quando não aparece, tem o número 1. Então, se você tirou o n, sobrou 1.
mais, se você tirou o n daqui, sobrou raiz de 2. Igual 1 menos 2, menos 1, menos raiz de 2. Vou trazer aqui para cima. Ó, o 1 mais raiz de 2, ele está multiplicando n. Então, ele vai passar dividindo. Então, n é igual a menos 1 menos raiz de 2 sobre 1 mais raiz de 2 que passou para baixo. Então, uma questão dessa você pode racionalizar, normal. Mas aqui, com a experiência, com a prática, vocês descobrem. Isso daqui está muito parecido, o numerador está muito parecido com o denominador. Mas só que aqui os dois são negativos e aqui os dois são positivos. Então, qual é a jogada aqui, ó? Vou botar o menos em evidência, ó. O menos em evidência. Então, menos, abre o parênteses. Aqui sobra um 1. Se eu tirar o menos daqui, ele vai ficar positivo. Então, mais raiz de 2. Para você saber se está correto essa evidência, é só você fazer a distribuição. Ó. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Ó. Volta para o menos. Sobre 1 mais raiz de 2. Então, n é igual. Ó. Vou repetir esse menos. Aí aqui é uma divisão de dois números iguais. Ó. 1 mais raiz de 2, 1 mais raiz de 2. Quando você multiplica um número por ele, divide um número por ele mesmo, é igual a 1. Então, n é igual a menos 1. Então, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Até a próxima aula.